Olá, você que está aqui no meu canal Solares Escola Iniciática. Meu nome é Marcos, também sou conhecido por Jorge André, tanto no Brasil como também aqui em Portugal, mas eu prefiro que me chamem por Marcos, que é o meu nome espiritual, como guia, orientador espiritual, líder espiritual, como sou tanto no meu trabalho como terapeuta, como também aqui neste canal, como também na Escola Solares Escola Iniciática, ok? Aqui é o canal no YouTube chamado Solares Escola Iniciática, mas existe a Escola Solares Escola Iniciática, ok? Temos que diferenciar um pouquinho isso. Então, hoje eu trago um tema um tanto quanto, né, que mexe muito com a nossa questão cultural, a nossa questão emocional, que é o luto. E neste vídeo eu quero transmitir para você conhecimentos e informações que estão relacionados não apenas com o luto propriamente dito, que é a questão da perda de um ente querido. Mas eu quero ir mais fundo com isto, para você entender a questão emocional que nós vivemos, né? Que nós passamos a viver quando passamos por um processo de luto. É isso que eu quero que você venha entender comigo. De acordo também com a nossa sociedade, né? Ok? Então, se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado por você ter colaborado comigo ao chegar nos mais de 1000 inscritos aqui no canal. Eu peço agora que você colabore comigo, contribua comigo, que é gratuito, né? Você me auxiliar, me ajudar a chegar às 4000 horas, que é o que preciso para monetizar este canal. E para tal, tem este vídeo que eu convido você a ficar até o final do vídeo, assista até o final do vídeo, e também depois você pode maratonar aqui este canal, procurando meditações, procurando sessões gratuitas de mesa radiônica e outros assuntos relacionados com a espiritualidade, que aqui você encontra com profundidade, ok? E se você é reikiano, reikiana, aqui você vai encontrar vários vídeos falando sobre o reiki e até uma prática, como se fosse uma meditação, uma prática de auto-reiki guiada, certo? Você encontra aqui. E que você pode acompanhar esta prática de auto-reiki guiada várias vezes, quantas vezes você quiser, ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, que vai estar colaborando com as horas de retenção. Eu preciso de horas, horas de visualização para eu conseguir atingir as 4000 horas. E você que está a chegar aqui neste canal, inscreva-se no canal. Deixe o seu like, você sendo inscrito ou não, deixe o seu like e coloque um comentário. Qualquer comentário que você colocar ajuda também com que o YouTube ele leve para mais pessoas o conteúdo deste vídeo e de outros vídeos, das meditações guiadas, de vários trabalhos que você encontra aqui neste canal, certo? Comentário. Ah, mas qual comentário eu deixo, Marcos? Nem que seja um obrigado, só coloca a palavra obrigado. Namastê, bem-aja. Só isto. Valeu, legal. Qualquer coisinha que você colocar aí no comentário, o YouTube vai entender. Pô, esse vídeo é relevante, este canal é relevante para as pessoas, ok? Vamos então entrar no tema luto. O luto realmente é um processo complicado dependendo de cada pessoa. Há pessoas mais emocionais, há pessoas mais lógicas, há pessoas que têm um certo balancear entre a lógica e o emocional, há outras pessoas mais ativas, reativas, né? Mais orgânicas, vamos colocar assim, e outras pessoas que
tem um nível de consciência muito mais aprofundado sobre o tema e que lida de forma diferente com essa questão do luto. Obviamente que a pessoa mais emotiva ou mais fragilizada emocionalmente, ela vai sofrer muito mais a questão do luto do que outra pessoa, certo? Mas você vai perceber que na realidade tanto faz se a pessoa é mais emocional, menos emocional, mais orgânica, mais ativa fisicamente falando, ou que tem até um nível mais profundo de consciência. Todas elas têm emoções. Todas elas têm emoções. A questão é como você lida, como você faz a administração do seu emocional diante de uma situação de luto, ok? E obviamente que o luto ele está associado à palavra de perda. Tanto que na nossa sociedade as pessoas dizem isto, né? Ah, quando eu tinha 30 anos de idade, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe. Né? É o termo que é usado, perda. E esse pensamento, esta palavra perda, ela agrava mais ainda a questão emocional relacionada com o luto. Ela agrava, porque ninguém quer perder alguma coisa. Ninguém quer perder nada. Na verdade, ninguém quer perder nada. As pessoas querem ganhar, querem adicionar, não querem subtrair. Né? Então, se você está passando por uma situação de luto e ainda usa e ouve as pessoas ao seu redor, né? Ah, que pena, você perdeu, isto causa mais dor, mais sofrimento, a coisa se torna mais dramática e até muitas vezes traumática, dependendo de cada pessoa, até mesmo dependendo da idade desta pessoa, né? Uma criança, um adolescente. Volto a repetir que aquela pessoa que é mais emotiva ou mais fragilizada emocionalmente, óbvio que ela vai sofrer muito mais ainda o luto do que uma outra pessoa. Agora, independente disto, é importante a pessoa passar pelo luto? Claro que é importante. Claro que é. Se alguém chegar num prazo de uma semana, por exemplo, dizer assim, ah, isso já passou, bola para frente, não tem motivo para você continuar assim. Essa pessoa está demonstrando uma grande insensibilidade. Uma grande insensibilidade. Né? Por mais que seja um familiar seu, um amigo, o seu companheiro, a sua companheira, independente de quem seja, obviamente essa pessoa está sendo muito insensível. Certo? Porque cada pessoa é que deve saber administrar essa questão do luto. Uns poderá ser mais rápido essa passagem pelo luto, né? Outros poderão ser mais demorados. É como eu disse, depende muito de cada pessoa, depende até mesmo da questão da idade desta pessoa. Depende muito. Tá? Agora, realmente o luto relacionado com o desencarne de uma pessoa significa mesmo perda? Não. Não significa que você perdeu. Apenas significa que aquela alma que antes era visível para você, estava do seu lado, acompanhando você, onde você podia abraçar, beijar, sentir, tocar, né? Cheirar, agora não pode. A não ser que você vá desenvolver as suas capacidades mediúnicas, as suas capacidades extrasensoriais, que seria o correto. Aí você vai ter contato com o outro lado. E tendo contato com o outro lado, obviamente que, independente de quem seja que tenha desencarnado na sua família e que foi realmente muito importante para você,
você vai ter contato a qualquer momento, em qualquer lugar que você queira. Certo? Você vai ter. É óbvio, né? E a gente tem que pautar isso. Eu sou obrigado, como mentor espiritual, líder espiritual, guia espiritual dentro da Escola Solares, Escola Iniciática, dentro deste canal no YouTube, eu devo esclarecer você que a pessoa que desencarnou, ela continua a existir no outro plano. Isso não é religião. Isto é fato. Aqui não entra questões de religião. Aqui entra uma questão que é fato. A alma, ela não deixa de existir. Seja ela a alma humana, composta de mente, emoção, desejo e vontade, seja a alma, muito mais ainda, a alma espiritual, que é o espírito, que é o ser. Certo? Então, nenhuma destas almas, elas, no momento em que há o desencarne, que quer dizer o desligamento da alma com o perispírito, que é o campo energético, o campo vital, o campo áurico. Certo? Houve o desligamento do perispírito, do campo vital, do campo energético, do campo áurico, obviamente que a alma não pode mais interagir e agir através do corpo físico e da personalidade gerada, criada para aquela existência. É óbvio que ela não pode mais, certo? Ela não tem esta capacidade mais. Mas ela continua a existir. E ela, por um período, né, que ela determina em colaboração com os seres lá no outro lado, ela vai manter uma fachada como se fosse uma personalidade espiritual de alma relacionado com a última existência que ela teve. Certo? Então você, por exemplo, numa projeção astral consciente, você numa saída de corpo consciente, você através de um sonho, você vai acessar o contato com aquela alma do desencarnado e ele vai se apresentar na forma que você conhecia. Por quê? Porque aquela alma está a determinar que, por um tempo, antes do próximo, até o próximo encarne dela, ela vai manter aquela aparência. Mas no momento em que ela venha a encarnar novamente, obviamente que aquela aparência será diferente. Poderá traços semelhantes a essa aparência que ela teve na última existência? Vai depender se ela volta dentro do mesmo seio familiar. Se ela voltar dentro do mesmo seio familiar, como filho, como neto, como bisneto, como trineto ou trisaneto, não sei como é que é o termo direito, né? Aí sim ela poderá trazer traços dessa personalidade passada, porque está dentro da árvore genealógica familiar naquela família. Caso contrário, obviamente que não. Obviamente que não. Certo? Ela vai ser muito diferente. Claro que ela vai herdar coisas do pai, da mãe, dos avós, do bisavô, do trisavô. É óbvio. Mas não vão ser muito característicos esses traços. Eles não vão estar muito incorporados nesses traços. Por quê? Porque ela está participando daquele seio familiar, dentro daquela árvore genealógica, agora diferente daquilo que ela já passou anteriormente. Quantas vezes uma alma ela pode reencarnar, voltar a estar dentro daquela mesma família, dentro daquele mesmo seio familiar? Olha, afirmar isto, que são X existências, eu não posso afirmar isto. Não posso. Mas, por experiência, eu posso dizer que pelo menos umas 7 vezes ela poderá vir dentro da mesma família, dentro da mesma árvore genealógica. Pelo menos 7 vezes é possível dela vir. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, isso eu já não posso afirmar. Mas pelo menos 7 vezes sim. Tá? Pelo menos 7 vezes sim. Então você imagina, né?
Quantas vezes você já veio aí nesta mesma família? E mesmo que troque de seio familiar, né? Mesmo que troque saindo daquela família e indo para outra, elas vão ter que ter certos aspectos na sua essência que são similares, para haver a atração daquela alma para entrar no seio daquela família ao entrar num corpo físico, a atuar através de um corpo físico. Tem que haver. Caso contrário, não tem como. É a lei da atração atuando aqui também. Certo? Ok. Mas o que menos as pessoas falam, é que também existe outro tipo de luto. Como assim, Marcos? Outro tipo de luto? Sim. A demissão de um emprego, o divórcio é uma forma de luto. Você sair, passar por um processo de mudança de residência, mudança de estado, mudança de cidade, mudança de país, é um luto. Tanto que você vê em alguns filmes americanos, principalmente com adolescentes, com criança, que os pais vão mudar-se, né? Porque o pai agora recebeu uma proposta de trabalho num outro estado americano ou até mesmo num outro país, e essa jovem ou este jovem, o que ele diz para o pai? Ah, eu não vou. Ah, mas como assim tu não vai? Não, eu não vou porque aqui estão os meus amigos, aqui está a minha escola, aqui está isso, aqui está aquilo. E eu não quero me afastar disso, eu não quero perder isto. Tenho meu namoradinha, minha namoradinha, né? Aqui eu não quero me afastar. Entendeu? Mas aí o pai e a mãe, né? Como é uma necessidade e ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de mudança e de melhoria da qualidade de vida, pelo menos é esta a proposta, obviamente que o pai e a mãe vão chegar, olha, infelizmente não tem como a gente resolver isso, pode manter o contato com essa pessoa à distância. E quem sabe, né, dependendo também dessa distância, visitar essa pessoa de quando em quando. Não vai ser mais a mesma coisa que era antes? Claro que não. Claro que não. Mas, dependendo do interesse verdadeiro que há entre duas pessoas, por exemplo, numa relação, obviamente que vão manter esta paixão, este fogo aceso, até o momento em que vão tomar uma decisão de viver juntos. Né? Dependendo da idade, obviamente. Claro. Certo? Mas a tendência maior é que vá arrefecer, né? Vai esfriando, esfriando com o passar do tempo, e aí pronto, depois quase já não trocam mais mensagens, quase já não falam mais um com o outro, etc, etc, etc. E cada um segue a sua vida, né? Que é o que normalmente acontece. Então, isso é um luto. E a pessoa que está a passar por esse processo transacional, né, de transitar, transitar, saindo de um lugar para o outro, ou tendo que trocar de emprego, ou sendo demitido de um lugar onde trabalhou por muito tempo, né? Obviamente que essa pessoa vai ter um processo emocional que ela vai ter que trabalhar, que ela vai ter que superar isto aí. Só que, infelizmente, a nossa sociedade, ela não dá atenção para isto, e a maioria das pessoas também não dão atenção para isto. Não dão. E aí se sentem, né? Sentem-se. O sentimento delas dentro do novo emprego, dentro da nova cidade, dentro do novo bairro, dentro da nova casa, é de saudade daquilo que ficou para trás. Mesmo que essa proposta seja muito interessante, seja muito de grande valor, né? Seja de grande valor, que vai trazer para a pessoa um desenvolvimento para ela, um crescimento para ela, social, monetário, financeiro, profissional e etc. A emoção,
Ela não se importa tanto com esta questão. E até há um conflito ali. Pode haver um conflito entre a emoção do sucesso, da valorização, da realização profissional e pessoal, com a saudade daquilo que ficou para trás. Pode. Ah, mas isso não faz sentido. Por que não? Ah, mas isso não deveria ser assim. Por que não? Por que não? Vamos colocar o divórcio. De repente, aquela relação que a pessoa tinha era uma relação tóxica. Mas ela viveu por vários anos com aquela pessoa, mesmo que a relação era tóxica. Ela teve filhos com aquela pessoa, mesmo que a relação tenha sido tóxica. Mas não adianta a pessoa vir dizer para mim, ah, não, eu até queria fugir daquilo. Sim, mas lá no íntimo existe uma saudade daquilo. Porque existe uma conexão. Tanto que já houve casos de pessoa sequestrada e ela se apaixonar pelo sequestrador. Já houve casos disso. Onde a pessoa não conseguia mais viver longe daquela pessoa que a manteve em cativeiro. Isso não é coisa de filme, amigo e amiga. É a realidade. Não foi nenhum, nem dois, nem três casos. Então, no momento em que ela foi resgatada de dentro daquela casa, de dentro daquele cenário em que ela esteve cativa por muito tempo, ela sente saudade de voltar para aquele lugar, ela sente saudade daqueles momentos que ela esteve lá. Sente. Sente. Algumas, a coisa vai ficar determinada como um pavor, um pesadelo, e que ela vai, por vários dias, semanas e até meses, ela deita na cama para dormir e ela está sonhando com aquele lugar, sonhando com aquele ambiente. Isso demonstra a ligação que ela tem com aquele lugar, com aquele ambiente. Demonstra isso. Quer dizer que ela nega-se a passar pelo luto. E o que é o luto? É você passar a ter consciência que aquilo não faz mais parte do seu cotidiano, como vida terrena, como vida material. Seja a demissão de uma empresa, a mudança, né? Fazer uma mudança de morada, de residência, seja de um estado, de uma cidade, de um país, seja a questão de um divórcio, a pessoa tem que passar pelo luto. Isso quer dizer, ela tem que aceitar aquilo. Não aceitar, por uma questão apenas de conveniência ou por uma questão apenas de momento, de circunstância, de situação exterior, mas é dentro dela. E ela tem que aprender a cortar os laços, cortar os apegos, cortar as ligações, os vínculos psicológicos emocionais que a mantêm aprisionada àquilo que já passou. Ela tem. Ah, mas eu amava muito a minha falecida avó. Tem que cortar o laço, tem que cortar o vínculo, tem que cortar a ligação psicológica e emocional. Tem que cortar. Ah, mas eu amava muito meu pai. Tem que cortar. Aí eu detestava a minha mãe. Tem que cortar. Tanto pelo amor e apego demasiado, tanto pelo desprezo, pela raiva, né, que alguém possa ter por uma pessoa, por algum dos progenitores, por algum familiar, a pessoa tem que cortar o vínculo, tem que cortar os laços, tem que cortar essas ligações psicológicas, emocionais, energéticas. Precisa fazer isso. Caso contrário, você está mantendo um vínculo com uma energia que vai atrapalhar a sua energia. E você está a atrair situações relacionadas com esta energia. Seja para o bem ou seja para o mal. Se for para o bem, beleza, fantástico, ótimo. Mas ainda assim existe aí uma prisão energética, psicológica, emocional. Existe.
certo? Ah, mas Marcos, então significa que cortando o apego, superando o apego, cortando os vínculos, cortando as ligações, significa que eu vou esquecer a pessoa? Não, ninguém está falando em esquecer. Estamos falando de você não sofrer mais. Baseado na memória, baseado nas lembranças. É essa que é a questão aqui. Estamos falando de uma questão emocional. Não é mental, de pensamento. É emocional. Isso é importantíssimo. Caso contrário, vão passar anos e você vai ver que, dependendo de uma situação que você viva, dependendo de alguma experiência que você passe, em sonho principalmente, você acaba voltando lá naquele passado. Porque aquele passado representou algum ponto, algum foco, onde você se sentiu seguro de alguma maneira, pertencer a alguma coisa. E essa segurança, esse conforto, esse pertencer a esta coisa, a este lugar, a esta pessoa, entende? Não deixa você avançar. Não deixa. É um obstáculo no seu interior que acaba se tornando uma energia autossabotadora. Autossabotadora. Você não consegue viver plenamente essa nova experiência que você está tendo. Vou dar um exemplo, outro exemplo para você relacionado com isso. Uma pessoa que sai do Brasil e vem para Portugal. O que acontece com a maioria dos brasileiros que vêm para Portugal? Eles se sentem injustiçados, eles se sentem maltratados, eles se sentem não benquistos, eles se sentem rejeitados, eles se sentem abandonados. Porque eles querem trazer para Portugal uma cultura que é brasileira, com hábitos do povo brasileiro. E quer que o português viva de acordo com isso. Não vai, cara. Pior ainda, você sair do Brasil e ir viver na Alemanha. É pior ainda. Porque a cultura é uma cultura extremamente diferente. E se a pessoa ela não consegue passar pelo luto dessa mudança, dessa transformação, ela vai sofrer. Tanto que a maioria acaba voltando para trás. Porque não sabe adaptar-se, não quer adaptar-se, não quer mudar. Porque você precisa mudar. Você precisa ser outra pessoa. Ah, não, mas nós temos que manter as nossas tradições, temos que manter a nossa essência, a nossa cultura aqui nesse novo país. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Uma coisa é um intercâmbio cultural, outra coisa é você viver naquele país. Você ser um turista, por exemplo, visitando uma cidade, visitando um estado, visitando um país, é uma coisa. Você viver ali, você tem que mudar. Caso contrário, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque você não quer aceitar o luto. Essa que é a questão. Não quer aceitar que alguma coisa precisa morrer dentro de você. Para você conseguir agora viver em plenitude, essa nova realidade que você está. É assim que é. Entendeu? Então o luto, ele não é apenas e não está unicamente vinculado ao desencarne de uma pessoa. Existe luto também em mudança de residência, mudança de estado, mudança de cidade, mudança de país. Como existe o luto no término de um relacionamento. Um namoro, um noivado, um relacionamento de longa data como um companheiro ou companheira, né? O divórcio é luto também. E as pessoas têm que encarar isto como um luto. Para elas olharem as emoções que carregam referente àquilo e trabalhar-se. Caso contrário, eu estou a negar. E se eu estou em processo de negação, eu estou criando dor e sofrimento cada vez mais
na minha vida. Estou. E se eu não trabalho o desapego, o desvínculo, o desligamento, a dissociação com aquilo que não faz mais parte da minha vida terrena, material, eu vou continuar criando dor e sofrimento para mim, para as pessoas ao meu redor e também para quem já partiu. Falando nessa questão, para quem já partiu. Porque a alma do outro lado, ela sofre vendo a alma que ficou aqui desse lado a sofrer. Quanto mais profundo é a ligação, quanto mais profundo é o apego entre almas, almas humanas, né, que eu já expliquei aqui, maior é a dor e o sofrimento de quem fica e de quem parte, de quem vai. E aí lá no outro lado a pessoa não quer aceitar que está desvinculada, que está desencarnada. Ela não quer. E ela passa a sofrer. E não há Cristo que faça essa alma mudar, porque ela não quer. Porque ela olha para cá e vê a outra alma, que foi a sua filha, que foi a sua esposa, que foi o seu marido, que foi o seu grande amigo, etc., o que for, a sofrer. Veja só como o nosso entendimento de amor, ele é muito pequeno. E pior ainda para aquelas pessoas que dizem: ah não, eu vivo o amor incondicional. Pior ainda para essas pessoas. Porque elas dizem da boca para fora o tal amor incondicional, mas na prática elas não vivem o amor incondicional. Não vivem. Porque elas não querem se desapegar, não querem soltar, não querem quebrar vínculos e ligações com quem já partiu. Inclusive um animal de estimação. Tanto que você vê nas redes sociais muita gente postando fotografias, seja de seres humanos desencarnados ou animais desencarnados, né? Ali, tenho saudade, se tivesse vivo hoje estaria fazendo X anos, a saudade fica, porque não sei o quê, por aquilo. Você vê que existe ainda dentro da humanidade um forte e profundo egoísmo. Egoísmo. Existe um forte e profundo egoísmo. Existe. E pior ainda, aquelas pessoas que falam de amor incondicional. Que falam de espiritualidade. Porque se você fala de espiritualidade, você está falando de energia. E se você está falando de energia, isto é uma coisa salutar. Que você tem que entender que o apego, a conexão, a ligação, tudo isto são ligações energéticas. E que não permitem que você ande para frente verdadeiramente, profundamente, com liberdade total, e nem a alma que foi. E nem a alma que foi. Ela demora mais tempo, a alma que desencarnou, ela demora mais tempo para seguir o seu caminho, a sua jornada de evolução, de desenvolvimento, de transformação. Por quê? Porque quem está aqui está grudado, está agarrado. É como você soltar uma pipa no ar, né? Você fica aqui com a linha e vai tentando controlar a pipa para ela se manter no ar. De uma certa forma, energeticamente falando, espiritualmente falando, as conexões que nós mantemos com quem foi para o outro lado é a mesma coisa. E a gente tenta controlar. A gente tenta condicionar isto de acordo com os nossos sentimentos, os nossos interesses, as nossas necessidades. Que necessidade é do ego, né? É do ego. Mas Marcos, ninguém está tão evoluído assim aqui neste planeta Terra para não ter estes vínculos. Olha, então eu sou uma pessoa muito diferente da maioria.
Porque eu não tenho mais esses vínculos. Eu fui cortando todos os vínculos. Porque eu não queria estar sofrendo, eu não queria estar ali com pesar, com lástima, com sentimentos de dramatizados e coisas desse tipo. Eu não queria. Porque eu sabia que isso não ia colaborar nem contribuir comigo, com o meu desenvolvimento, com o meu crescimento. E pior ainda, né? De eu ter vindo do Brasil para cá, sozinho praticamente. Entende? Então eu já estou aqui há 18 anos. E ao longo desses 18 anos eu nunca mais voltei ao Brasil. Nunca mais voltei ao Brasil. Nem para visitar. Então, se eu não fizesse esse trabalho interno comigo, meu Deus do céu. Se eu estivesse me mantido aqui ao longo desses 18 anos que eu já estou aqui, não seria fácil. Não seria fácil. Entende? E se eu não conseguisse me manter aqui, obviamente que já tinha voltado para o Brasil há muitos anos. Entende? Então, é isto que a gente tem que entender. Tanto quem fica como quem parte sofre isto. Você pode pensar assim, num divórcio com certeza uma pessoa sai sofrendo. Não, as duas saem sofrendo. Pode ser que uma não admita isto. Porque ela está se sentindo traída, está se sentindo enganada, as suas expectativas foram tudo pro ralo, etc. Mas ela sofre. Não apenas por aquilo que ela não ganhou, ou por aquilo que ela imaginava que seria. Mas ela sofre também por uma questão de uma aposta que ela fez. Ela abriu o seu coração, ela abriu a sua vida, ela permitiu que aquela pessoa entrasse dentro da sua energia. Ela vai sofrer também. Mesmo que o sofrimento de fachada, né, mais exteriorizado, seja raiva, frustração, decepção com o outro. Mas ela sofre. E ela vai manter vínculos com essa pessoa que sai da vida dela através do divórcio ou simplesmente de uma separação, agora com a fachada da raiva. Igual é vínculo, igual é apego, igual é ligação, e igual é associação. É igual. Não tem diferença. Entende? E também dentro de uma empresa. Porque se você já conviveu com muita gente dentro da empresa, até com seus próprios chefes, no momento em que você é demitido, ou no momento em que você pede a demissão para ir para um outro lugar, para uma outra empresa, obviamente que as pessoas, até um certo ponto, vão estar em luto. Porque eles vão olhar para dentro da sala e não vão ver você. Mesmo que eles não admitam, lá no íntimo deles, puxa, cadê o fulano? Cadê a fulana? Pô, essa mesa era da fulana. Certo? Por um tempo, não adianta, eles podem até negar isto. Podem até negar. Mas eu tenho certeza que por um tempo, quando eles chegarem no trabalho e não ver você, eles vão sentir alguma coisa lá no íntimo. Podem não querer dar vazão a isto. Mas eu tenho certeza que vão sentir. É impossível, cara. Porque nós temos o nosso lado emocional. Temos. Por um tempo, na hora do pagamento dos funcionários da empresa, eles vão procurar ali até e vão perceber, pô, não tá mais o nome aqui do fulano. Podem até não admitir isto, podem até não falar isto, comentar isto em voz alta. Mas lá no íntimo, para aquelas pessoas que estiveram realmente ligados a você de alguma forma, vai estar lá. Vai. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Entende? Então é isto que a gente tem que avaliar. E é isso que eu queria trazer aqui para você neste vídeo. Para você perceber que as coisas elas não são apenas de uma forma. Existem outras maneiras. Existem outras energias. Existem outras coisas. E a importância de um trabalho verdadeiro e profundo internamente. Para nós conseguirmos seguir em frente completos, não pela metade, não faltando um pedaço. Porque tem gente que diz isto. Morreu, levou um pedaço de mim, levou uma parte de mim. São os
os apegos, né? São. E a gente tem que trabalhar isso. Temos que trabalhar isso. Certo? Para nós continuarmos sendo íntegros, sendo completos, se verdadeiramente é isso que a gente quer. A felicidade não existe pela metade. A alegria não existe pela metade. A realização não existe pela metade. O sucesso não é pela metade. Ou é ou não é. Entende? Ou é ou não é. Tá? Então, espero ter contribuído com você que está nesta jornada de espiritualidade, nesta jornada de autoconhecimento. Você que trabalha com energias, você que trabalha com pessoas, que você encontra ao longo do seu processo terapêutico, onde você atende pessoas, você que é reikiano, você atende pessoas que tenham passado pelo luto, ou que dentro destas características que eu trouxe aqui no vídeo, agora você já sabe que há necessidade de você dar atenção para aquela pessoa, auxiliar aquela pessoa. Não auxiliá-la e dar atenção para ela, colocando ela num estado de coitadinha, de vítima, de bebezinho, de adolescentezinho, de pessoa que, ai, coitada, está carente. Não, não é nesses termos. Você tem que atuar como um adulto atua com outro adulto. Certo? Se é adulto, se são duas pessoas adultas, você tem que atuar com a outra como dois adultos são. E levar a orientação, levar o conhecimento e o verdadeiro apoio para esta pessoa, para ela sair daquilo, para ela superar aquilo e cortar os vínculos de apego e etc. Ok? Muito obrigado. Deixe o seu like neste vídeo. Venha participar deste grupo, dentro desta família, dentro desta escola Solares Escola Iniciática aqui neste canal. Inscrevendo-se, inscreva-se e me ajude a chegar às 4.000 horas de vídeo assistido, horas assistidas. Como? Assistindo esse vídeo até o final, compartilhando esse vídeo com outras pessoas que você sabe que estão a passar por um luto destes, como eu comentei aqui, ou que trabalham como terapeutas, né? Que você conhece, em grupos de terapeutas, em grupos de espiritualidade. Compartilha este vídeo. Vai me ajudar a chegar nessas 4.000 horas. E, obviamente, faça uma maratona. Veja outros conteúdos que eu trago aqui e que eu tenho aqui à disposição, que vão ajudar você e você vai me ajudar também a chegar nessas 4.000 horas. E deixe um comentário, obviamente, né? No mínimo que seja um obrigado, namastê, bem-aja, valeu, legal. Deixe um comentário, ok? Muito obrigado. Namastê, bem-aja, paz inverencial. Até a próxima.